Oi, eu sou o Vitor, esse é o Penso Logo Assisto, e esse é um vídeo que eu prometi fazer sobre dicas e algumas indicações de conteúdos legais sobre filosofia na internet, ou seja, que você pode encontrar online. E uma primeira coisa que eu preciso falar é que tem pouquíssima coisa de qualidade em português. Eu sei, isso é péssimo, principalmente porque eu quero fazer um trabalho de divulgação para um público que fala português. Mas aí eu falo um pouco mais sobre essa questão difícil mais pra frente. Bom, começando as minhas indicações, eu indico aquilo que eu acho que é o que há de melhor em divulgação filosófica em língua portuguesa, que é o Crítica na Rede. É um site que contém tanto traduções de artigos quanto artigos próprios e críticas de obras e publicações da área. Tem muita coisa boa, vale muito a pena se dar uma olhada, tem textos fabulosos lá. É o melhor recurso de divulgação filosófica para um público mais geral, que tenha rigor e que tenha qualidade, em português. Não deixe de conferir, tá? Eu vou estar quase sempre linkando alguns textos do Crítica na Rede que tenham a ver com algum tema que eu estou fazendo no vídeo, na indicação, porque sempre que tiver algum texto deles disponível sobre o tema, não tem como, é muito bom. Bom, agora sem ser em português, eu indico duas enciclopédias fabulosas de filosofia que são online. A primeira é Stanford Encyclopedia of Philosophy, que eu vou chamar aqui pra frente de CEP, porque é bem mais curto, fica mais fácil. E a outra é Internet Encyclopedia of Philosophy, que eu vou chamar daqui pra frente de IEP. Bom, a primeira é vinculada à Universidade de Stanford, como o nome diz, e ela é extremamente conceituada por profissionais. É uma enciclopédia que não segue um modelo tipo wiki, como a Wikipédia, etc. Ou seja, não é qualquer um que pode escrever um artigo, são geralmente profissionais especializados naquele tema que escrevem aquele verbete, aquele artigo, e ela passa por revisão rigorosa de especialistas regularmente. O conteúdo é fantástico, ele oferece tanto às vezes uma boa introdução quanto um aprofundamento maior do tema. Certamente se você ler um artigo de lá, você vai sair bem informado sobre aquela questão, tá certo? Então, joga ali palavras-chave de coisas que você acha interessante e vê os artigos legais que aparecem, tá bom? A outra, que é a IEP, também é mais ou menos o mesmo esquema, também é escrito por especialistas, é muito boa, ela é muito similar à CEP. Uma diferença que eu percebo, que eu não sei se eu posso dizer que é algo que acontece de fato, é só a minha percepção da coisa, é que a IEP costuma ter uns artigos sobre temas mais específicos que a CEP às vezes não tem. Eu já procurei coisas às vezes de epistemologia, ou sei lá, o problema do critério, por exemplo. A IEP tem um verbete só sobre o problema do critério, a CEP não tem. Mas a CEP também tem uns artigos meio específicos às vezes, então eu acho que é só comigo, assim, enfim. Mas assim, confira as duas, são uma fonte assim das melhores que tem de filosofia na internet. Só que aí a gente volta para aquela questão, né? Tá tudo em inglês. É chato, não tem muito o que fazer, mas se você tem uma noção boa de inglês, é uma dica valorosíssima, sério, é muito bom mesmo. Se você não sabe nada de inglês, infelizmente não vai servir para você por enquanto, mas se você sabe mais ou menos só, essa é uma dica que eu dou. Vai ler, sério, tenta ler e tal, e o que você não entende você procura, é um texto mais técnico, então é bom você ganhar às vezes um vocabulário técnico, e não tenta talvez algum melhor jeito de você aprender inglês, no caso, do que você indo ler os textos e tal, ouvindo vídeos assim, de alguém falando inglês e tal, é sempre enriquecedor, então mete a cara mesmo. Assim. Uma coisa que é importante comentar também é sobre a Wikipédia. Assim. Não tenha medo de ler as coisas sobre filosofia na Wikipedia. Em inglês ela tende a ser meio confiável, assim, na maioria das vezes. Em português, nem tanto. Infelizmente tem uma diferença de nível bem grande. Tá? Tem coisas ok também em português, mas em inglês tende a ser muito bom. Ela é meio, obviamente, meio superficial, deixa muita coisa de fora, mas para uma, sei lá, um primeiro contato com o tema, ok. Uma coisa que eu acho boa da Wikipedia é que ela permite você ir zapeando assim, de conteúdo, né? Sei lá, você começa lendo sobre alguma banda e você está lendo, no fim das contas, você foi lendo vários artigos e você começa a ler sobre, sei lá, a dentição dos primatas, né? Isso que eu acho legal da Wikipedia, né? Essa possibilidade de você ir linkando as coisas, né? Fica mais fácil de uma coisa puxar a outra e tal. Tem assim, vários artigos, enfim. Mas claro, né? Para uma primeira leitura, se quiser aprofundar e tal, aí você muda para algo mais elevado, talvez a CEP, a IEP, enfim. Um outro site que eu não posso deixar de citar é o Daily News. Não sei como é que pronuncia exatamente isso, é news, enfim. Mas é basicamente um portal
que agrega vários conteúdos assim, de filosofia, tem textos que eles pegam de várias fontes, tem coisa própria e tal. Então é bem legal, ele tem algumas sessões também que você pode acompanhar, por exemplo, entradas novas, né, novos verbetes da CEP, na IEP, coisas assim. Então é bem legal, costuma ser para um pessoal que já está um pouco mais engajado em filosofia, mas acho que para um público geral também serve, tá? Em inglês também, para variar, infelizmente. Tem um podcast muito legal chamado Philosophy Bites, em inglês, mas ele é bem legal porque são umas entrevistas assim, relativamente curtas, mais ou menos da duração de algum vídeo no YouTube, que eles entrevistam alguém, geralmente sobre algum tema que tem a ver com a área onde a pessoa pesquisa, etc. É muito interessante e vale a pena dar uma olhada. Uma coisa que eu já comentei no meu primeiro vídeo sobre o que é filosofia é o curso de Introdução à Filosofia do Coursera. Esse curso, infelizmente, ainda não tem em português, mas se você tem uma noção boa de inglês, vá em frente que é bem legal, vale a pena. Principalmente pelo Duncan Pritchard, eu acho que é o que dá a parte sobre epistemologia, porque ele é um bambambam, né, de epistemologia analítica contemporânea, é um cara fera. E, enfim, ele fala sobre moral, sobre epistemologia, filosofia da mente, viagem no tempo, umas coisas bem interessantes. Se você não conhece o que é o Coursera, recomendo muito que você conheça e vá atrás. É uma plataforma de cursos online oferecido por instituições de ensino do mundo inteiro e tem alguns cursos que tem em vários idiomas e tal, tem em português, tem muita coisa em português, tem curso desde análise de dados até, sei lá, língua inglesa, enfim. Vale muito a pena dar uma olhada nos cursos que tem lá. Uma dica de um site de humor, de tirinhas especificamente, é o Existential Comics. É bem interessante, tem bastante gente que conhece já, mas é um site que faz umas tirinhas, assim, meio com uns quadrinhos, assim, sobre filosofia. É bem interessante, bem engraçado. É em inglês, mas vale aquela mesma dica que eu falei. Você tem uma noção mínima, vai em frente, tentar ler e tal. Ele tem, às vezes, no final, assim, um didn't get the joke, assim, não entendeu a piada. E ele explica, às vezes, o que está acontecendo, enfim. É bem divertido. Eu vou falar agora, então, dos canais no YouTube sobre filosofia. E vou começar com os brasileiros. Não conheço muitos, só alguns poucos. Os que eu cito, que são pessoas que eu conheço, inclusive, fazem um trabalho muito bacana. O que vocês provavelmente já conhecem, que é o Saifilo, do Kerian, meu amigo. É um canal bem parecido com o meu, ele já está mais adiantado, enfim, tem uns vídeos muito bacanas, vale muito a pena dar uma olhada. Tem o Isso Não É Filosofia, do meu xará Vitor, na verdade o nome dele é Sensei, o meu é com C, mas enfim, que é um projeto super bacana também. Se inscrevam lá no canal dele, ele está ainda no começo, mas promete ser um canal muito bacana. E tem o canal do Devanil Júnior, que é o Alimente o Cérebro, que não é um canal exclusivamente sobre filosofia, mas ele tem alguns vídeos sim sobre filosofia e parece que vai daqui pra frente ter cada vez mais e tal. Bem bacana também, não deixe de dar uma olhada. São basicamente esses que eu conheço, porque tem pouquíssima coisa de filosofia, não só no Brasil. Se você for pegar lá fora os canais sobre filosofia e comparar com a quantidade de canais sobre ciência, por exemplo, você vai ver que são pouquíssimos. No Brasil, então, nem se fala. E é justamente por isso, para preencher essa lacuna, que eu, o Keren, o Vitor, o Devanil, a gente está nessa iniciativa aí de criar projetos para trazer uma divulgação filosófica para o Brasil, porque muita gente se interessa, mas tem essa carência, né? Então, infelizmente, eu fico devendo mais coisa em português, mas a expectativa é de que isso aumente no futuro. Agora eu vou falar dos canais que não são brasileiros, mas que são sensacionais. Se você sabe também um mínimo de inglês, é essencial que você dê uma olhada, tá? O primeiro deles é o Philosophy Tube, que é uma grande influência para mim, o modelo principalmente. Provavelmente, se eu não estou errado, mas eu acho que não, porque não tem muitos canais, mas eu acho que é o canal exclusivamente sobre filosofia que tem o maior número de inscritos no mundo, assim. Não são muitos, eu não sei quanto que ele tem agora, mas acho que menos de 100 mil, enfim. Ele faz uns vídeos também sobre temas, basicamente, de filosofia, e de um jeito meio bem humorado, na maioria das vezes. É bem interessante, você não pode perder, dá uma conferida. Um outro bem legal é o Wireless Philosophy. Os vídeos são meio tosquinhos, assim, eu acho, pelo menos assim, na apresentação. Eles são feitos basicamente com aquele software, sabe, que é o Videoscribe, que é fazer animações de maneira mais fácil, assim. Então é tipo meio com uns clipartzinhos, assim. Com aquela mão desenhando e tal, sabe? E a voz de fundo. Só que o grande diferencial desses vídeos, que é bem legal, é que todo vídeo é feito por algum profissional que é especialista naquela área. Isso eu acho que é um grande diferencial em relação, né, aos outros canais. É uma coisa que agrega bastante valor ao camarote, né? Agrega bastante valor aos vídeos.
Então é um dos canais também mais famosos sobre filosofia. Vale muito a pena dar uma olhada, tem uns vídeos, tem uma série de vídeos bem interessantes, assim. Bom, canais exclusivamente sobre filosofia são basicamente esses que me vêm à cabeça, assim. Eu conheço alguns outros, mas que não estão mais ativos e nem tem um conteúdo tão bom assim que vale a pena ser citados, eu acho. Mas tem alguns outros que não são exclusivamente sobre filosofia, mas que tem um conteúdo, às vezes, relacionado à filosofia, que é muito legal. O primeiro que eu cito é o School of Life. Ele tem uns vídeos bem legais, assim, o esquema, a estética da coisa e tal, o jeito que eles narram é bem interessante, que tem tanto sobre temas filosóficos, sobre alguns temas de religião, de cultura e tal. Muito legal mesmo, um dos melhores canais do YouTube, na minha opinião. Tem o Wisecrack, que trata de alguns temas sobre literatura, por exemplo, de um jeito mais descontraído. E eles têm uma série que é extremamente famosa, que é o 8-Bit Philosophy, né, que é filosofia 8-bit. Assim, tem, acho que, se não me engano, até alguns vídeos legendados dessa série. Ela cresceu, inclusive agora eles têm alguns vídeos que não são mais no formato original, que era de usar assim, algum template, algumas animaçõezinhas de jogos 8-bits, como do Nintendo, né, para ilustrar alguns conceitos de filosofia, algumas teses, etc. Bem interessante. E agora eles têm um formato que já está um pouco mais livre disso, mas é bem legal. Eles falam geralmente de alguns temas de cultura pop também, é uma coisa que bomba assim lá fora. Tem um outro que não é predominantemente sobre filosofia, mas eventualmente tem alguns temas relacionados à filosofia, que é o PBS Idea Channel. É um desses tantos canais que fazem parte da PBS Digital Studios, né? PBS é uma rede de TV americana voltada para educação e tal, e eles têm vários canais no YouTube educacionais sob a sua tutela, assim, né? Um deles é o PBS Idea Channel. É bem legal, ele discute vários temas, assim, às vezes relacionados a videogame, ou de cultura pop, enfim. Às vezes são questões filosóficas, outras vezes não, mas é sempre uma coisa bem interessante. E, sei lá, é um dos meus canais preferidos mesmo, assim, também é uma influência pra mim. É um dos melhores canais no YouTube, na minha opinião. Um outro que é muito famoso, né, tem, acho que, sei lá, quantos milhões de inscritos, é um dos canais com o maior número de inscritos do YouTube, é o Vsauce, né? Não é também um canal só sobre questões filosóficas e tal, mas alguns temas de vídeos ou algumas subquestões de vídeos são meio que filosóficas. É um canal que fala de questões mais científicas às vezes, ou linguísticas, ou só algumas curiosidades mesmo, mas assim, pra mim é o melhor, o melhor canal de entretenimento e tal, e educacional misturado, né, entretenimento e educação, do YouTube disparado. O Michael Stevens, que é o apresentador do Vsauce 1, né, que eles têm 3 canais sobre coisas diferentes. É um cara sensacional, acho que o jeito que ele expõe é muito bom. Os vídeos estão ficando cada vez mais longos agora, ele geralmente está agora um vídeo por mês, porque envolve uma pesquisa e tal, muito detalhada. Mas são uns vídeos assim, sensacionais, a quantidade de detalhe, de atenção, de qualidade de exposição, as questões que eles propõem e tal, são sensacionais, assim, é uma das melhores coisas que a gente tem no YouTube. E por último, mas com certeza não menos importante, está o canal do Ken B. É um canal que teria tudo para não estar nessa lista, por alguns motivos. Primeiro, ele é bem pequeno, ele existe acho que desde 2012, mas só agora ele conseguiu acho que uns 1.800 inscritos, sendo que há pouco tempo atrás ele tinha bem menos inscritos do que isso. E outros motivos principais pelos quais ele não seria um canal muito promissor primeiro, porque os vídeos são extremamente longos. Eles têm, em média, assim, geralmente uns 30 minutos de duração, tem uns que chegam quase 1 hora, e a exposição deles é péssima, assim, basicamente assim, é o cara falando, assim, uma voz em off de fundo, e uma tela, que é as capturas de tela, sabe, uma tela branca com texto aparecendo, assim, conforme ele vai falando e tal. Pô, mas o que pode salvar um canal com esse tipo de vídeo? Simples, a qualidade do conteúdo, pra mim, não tem paralelo, assim, não há que eu conheça, mas acho difícil, tem algum outro que eu não conheça, enfim, canal sobre filosofia no YouTube inteiro que tenha uma qualidade de conteúdo sobre filosofia tão grande quanto a do Ken B. É absurdo, assim. Ele é muito bom, ele é muito inteligente, ele articula bem algumas objeções, respostas, etc. Ele expõe de maneira rigorosa, detalhada e de maneira fantástica, de um jeito que pode tanto se comunicar com quem já é um iniciado, quanto com alguém que está vendo o assunto pela primeira vez. Ele tem séries assim sobre filosofia da mente, percepção, tem uns vídeos sobre lógica, os primeiros dele muito bons. E tem alguns vídeos sobre algumas questões assim, que eu não conheço ninguém mais que faça, assim. Que é tipo, será que a gente poderia se comunicar com extraterrestres? Ou a ética do reflorestamento, assim. É fenomenal, se inscrevam nesse canal, acompanhem, porque é uma das melhores coisas que a gente tem de filosofia no YouTube disparado.
Então era basicamente isso assim, que eu tinha para recomendar. Eu omiti algumas coisas que eu acho que não são tão úteis, pelo menos não para o público geral, que não tem tanto valor assim a ponto de ser mencionados. Mas se você sabe de alguma coisa assim de filosofia que você acha bacana na internet que eu não citei aqui, deixa nos comentários que eu vou dar uma olhada e se eu achar legal eu deixo na descrição. Ou se foram muitas coisas assim que muito bacanas que mereçam ser mencionadas, eu posso até fazer um outro vídeo de indicações, tá certo? Então é isso, por favor, dê uma conferida. Se você sabe o mínimo de inglês, dá uma olhada nas coisas, assiste os vídeos, vai ler, mete a cara mesmo, porque é assim que a gente aprende e essas coisas sim, são muito boas mesmo, a qualidade delas é ótima, tá certo? Espero no futuro poder contribuir junto com outras pessoas para trazer mais conteúdo em português de qualidade e filosofia, seja ajudando a traduzir coisas ou produzir coisas mesmo, tá bom? Se você gostou, se inscreva, compartilhe esse vídeo porque ele é de utilidade pública, assim, e até a próxima, espero vocês, tá certo? Até mais!